Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, que a paz do Senhor esteja conosco, meus irmãos. O tema de nossa mensagem de hoje é André, o apóstolo que trazia pessoas a Jesus. Muitas vezes, quando pensamos nos discípulos, nossa mente vai longe. E logo nós pensamos em Pedro, Tiago ou João. Mas André foi uma peça fundamental na história do Evangelho. O nome dele em grego significa homem valoroso ou masculino. E ele realmente viveu de forma a honrar esse nome. André, o homem valoroso ou apóstolo, né? André era irmão de Simão Pedro. Ambos eram pescadores no mar da Galiléia e tinham uma vida simples, trabalhando duro para sobreviver. O mais interessante é que antes de seguir Jesus, André era discípulo de João Batista. Ele estava lá quando João apontou para Jesus e disse: "Eis o Cordeiro de Deus." E naquele momento, André decidiu seguir Jesus. A Bíblia nos mostra que a primeira coisa que André fez, depois de encontrar o Messias, foi ir procurar seu próprio irmão Pedro, para levá-lo até Jesus. Em João 1,42 está escrito: "E o trouxe a Jesus." Esta frase define a vida de André. Ele era o traidor de pessoas. Ele tinha o dom de encontrar pessoas e apresentá-las a Jesus. Não foi só com Pedro. Mais tarde, quando havia uma multidão com fome, foi André quem mencionou o menino que tinha 5 pães e 2 peixes. E quando alguns gregos queriam ver Jesus, foi procurar Filipe, e Filipe foi falar com André. Ambos juntos levaram pedidos ao mestre. André sempre estava ali conectando o mundo com Jesus. André não era de muitos discursos, mas era de muita ação. Ele não se importava em ficar em segundo plano para que outros pudessem brilhar. Ele viu os milagres, ouviu os ensinos e esteve presente nos momentos mais importantes da vida de Cristo. Ele era da roda interna dos discípulos. Quando Jesus falou sobre o fim dos tempos, foi André, junto com outros, que se aproximou para perguntar: "Diz-nos quando sucederão estas coisas?" Ele tinha sede de conhecimento e queria entender os planos de Jesus. A tradição da igreja conta que, após a ressurreição de Jesus, André pregou o Evangelho em lugares como a Ásia Menor e até na região da Escócia. Seu martírio foi incrível. Ele foi condenado à crucificação, mas sentindo-se indigno de morrer da mesma forma que seu mestre pediu para ser pregado numa cruz em forma de X, que até hoje é chamado de Cruz de Santo André. Diz a lenda que ele ficou pregado ali por 2 dias, sem parar de pregar e ensinar o povo sobre Jesus. Até o seu último suspiro, ele permaneceu fiel até o fim. Meus irmãos, não precisamos ser os principais para sermos importantes. André foi o irmão do líder, mas ele cumpriu o seu papel com essência. Nosso maior chamado é apresentar Jesus aos outros. Assim como ele levou Pedro, o menino e os gregos, nós devemos ser ponte para a nossa família e amigos. Ele deixou suas redes, sua profissão e sua vida para seguir Cristo e não se arrependeu. Que o exemplo de André nos inspire hoje a sermos pessoas que mesmo nas pequenas coisas trabalhamos para que o nome de Jesus seja conhecido e glorificado em todo lugar. E André
trouxe-nos a Jesus. E que esta seja também a nossa missão, levar pessoas até Jesus, para que sejam todos nós salvos, meus irmãos. Eu espero que você tenha gostado, meu querido irmão, desse texto, e que esse texto seja apresentado a você como uma palavra divina, que esse texto seja apresentado a você, que André foi um dos grandes, porque ele mesmo sem aparecer, ele fez coisas enormes. Ele era o primeiro a dizer às pessoas que Cristo era o Salvador, que Cristo era Filho de Deus. E levava as pessoas até Cristo, para que o Senhor os abençoasse, para que o Senhor os transformasse. Então que nós sejamos discípulos do Senhor, apóstolos do Senhor, fiel, como André foi. E que esta mensagem de hoje nos sirva de lição. Eu sou Jucimar Vieira, criador desse canal, o Mensageiro da Palavra, e peço que vocês, assim como eu, enviem essa mensagem para outros grupos, outras pessoas, e que nós possamos ser juntos missionários, mensageiros através da internet. Também eu sou membro da Igreja Assembleia de Deus Canaã, aqui em Iguatu, localizada na Avenida das Rabeiras 626/630, próximo à Policlínica Dr. Manuel Carlos de Gouveia. Se você está sem congregar, se você está como peixe fora d'água, ovelha desgarrada sem aprisco, faça-nos uma visita. Temos culto aos domingos, terças e quintas. Aos domingos às 17h45, ou seja, 5h45 da tarde, que é o culto da família. E terças e quintas. Terça, o culto de agradecimento. E quinta, culto de ensino. Para que assim nós possamos aprender cada vez mais do Senhor. Para que nós possamos agradecer mais ao Senhor. Às terças e quintas, o culto é às 19 horas. Eu mais uma vez deixo aqui esse convite. E a você que está me ouvindo nesse momento, até amanhã. Até amanhã, se o Pai permitir. Porque se Ele não permitir, eu estarei com Ele, na sua glória, no seio de Abraão. Mas se Ele permitir, Ele estará me acordando cedinho e falando, meu servo Jucimar Vieira, envia mensagem para teus irmãos, para as minhas criaturas. E a você está acordando, chamando, filho meu, escuta a reflexão que meu servo está te enviando. Não só escutar, mas também vivenciar esta mensagem. Esta mensagem que eu envio através da internet, tanto a mensagem escrita como esta falada. E que o Senhor, na sua infinita bondade, na sua infinita misericórdia, tenha compaixão de nós e perdoe os nossos pecados, para que assim nós possamos ganhar a vida eterna, o seio de Abraão. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te transforme, te converta, no nome de Jesus. Amém.